Então agora eu convido vocês a fecharem os olhos. Eu sei que é difícil, devido às tribulações do dia, do final de semana. Mas vamos buscando a companhia do nosso mentor querido, nosso anjo guardião. Vamos dando as mãos a Ele, pedindo para que eles nos levem ao encontro das fraternidades amigas, dos socorristas, das equipes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Melo, os médicos espirituais desta casa, de mãos dadas com os nossos mentores. Vamos ao encontro de toda essa equipe de benfeitores da seara de Jesus. Vamos pedindo a eles que estejam conosco de mãos dadas nesta noite. Que tenhamos a oportunidade e o merecimento de receber do Pai querido, através do passe, todas as bênçãos de força, de esperança, de paciência, de resignação. Queridos irmãos, nunca duvidem que estamos sempre junto de cada um de vocês. Mesmo naqueles momentos em que as dificuldades se fazem tão difíceis, mas estamos sempre com todos, amparando, intuindo, alertando. Nenhum dos filhos do Pai fica desamparado. Eu quero apenas dizer a todos que o amor do Pai é tão grande, é tão imenso, que Ele nos deu a oportunidade de trazermos dentro de cada um de nós a centelha divina que guardamos aqui. É esta centelha que deve brilhar dentro de cada um de vocês, porque ela vai irradiar por todos os lados, por todos os cantos, por todos os lugares onde forem. Que a paz de Jesus, que Maria, Mãe querida, esteja junto de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez à Casa Espírita Luiz Picelli. Então, hoje, com alegria, anunciamos a participação de mais um palestrante, pesquisador da doutrina espírita, que sempre nos traz bastante reflexões. Ele é professor doutor e assessor de tecnologia da informação da Universidade Estadual de Maringá, onde eu vi esse menino crescer quando eu trabalhava lá. Me aposentei pela UEM e vi aquele garotinho pegando forma, crescendo, e hoje um amigo incondicional. Unindo a doutrina espírita com a ciência espírita, ele propôs o tema hoje: o importante papel da reforma íntima. Convidamos para assumir a fala Giancarlo Luca,
Muito obrigada por estarem aqui e ouvir estas reflexões que nós vamos levar para casa e também fazermos as nossas análises dentro de um patamar em que Jesus espera que façamos, olhando para dentro de nós e mudando o que não está correto. À vontade, Deus o abençoe. Muito obrigada. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. É um prazer imenso poder retornar aqui hoje. Uma honra também. Esse lugar me faz muito bem. É uma pena que nas segundas-feiras à noite eu tenho um outro compromisso. Eu não posso estar aqui todas as segundas-feiras para sentar aí e receber essas bênçãos maravilhosas. Essa irradiação, como disse há pouco a nossa querida irmã que fez a prece, né, que irradia de dentro de nós com essa centelha, né, divina. E quando a Lud me convida para vir para cá, eu paro por um momento e penso que seria interessante falar, estudar sobre, pesquisar sobre, para vir aqui falar com vocês. E a reforma íntima, que é um processo educativo, de fato, né, é o que deseja esse Deus amoroso, que a nossa irmã disse agora há pouco, que colocou essa centelha dentro de nós, e foi essa centelha que nos trouxe aqui hoje. Nós já estamos nos reformando a partir do momento em que mentalizamos, saímos de casa para vir aqui, ouvir algumas reflexões, trazer para dentro de nós e fazer com que essa reflexão brote de dentro para fora preferencialmente. Porque a reforma íntima, né, diferente de uma reforma material, reformar uma casa, reformar um carro, reformar um objeto, né, ela ocorre de fora para dentro, né? A gente reforma materialmente as coisas, de forma estática. Você troca o telhado da casa, você faz uma nova pintura, né, enverniza as portas. Ela fica mais bonita, fica mais agradável para todos que estão ali. Mas ela é estática, diferente da reforma íntima, que ela tem que brotar aqui dentro do coração. E essa centelha e irradiação é que vai transformar o por fora, as nossas atitudes posteriores, né, em um processo cíclico, contínuo. Então hoje a nossa reflexão é sobre isso. Agora sim. A gente sempre tem dificuldade de fazer questionamentos. A gente sempre busca respostas, mas a maioria das vezes a gente não faz as perguntas corretas, né? Observe que o Livro dos Espíritos ele é baseado em questões, porque as questões direcionam as respostas. Então o codificador, de forma didática, conseguiu, por meio de questões agrupadas em partes específicas, obter respostas importantes. Isso é ótimo, é maravilhoso. E fazer questionamentos, muitas vezes, nos trazem uma reflexão necessária ao combate do principal vilão que nos impede a nossa evolução, a nossa escada, né, planejada pelo nosso Criador, de ser desenvolvida, que é a ignorância. A ignorância talvez seja a principal vilã, é o que mais nos atrapalha, nos impede de evoluir, né? É a ignorância que nos transforma tanto em juízes, né, que não nos deixa enxergar muitas vezes as nossas falhas, os nossos defeitos, né, a trave que está no nosso olho, mas a gente consegue enxergar muito bem o cisco que está no olho do nosso irmão, né? Então, com base na questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, né, de uma forma resumida, depois eu trouxe para vocês ela exatamente, de que forma a gente pode evoluir, nos afastar do mal.
E aí veio um filósofo da antiguidade grega, Sócrates, e disse: conhece-te a ti mesmo. Comece a se autodiagnosticar. Então, o que é reforma íntima? É um processo educacional da nossa alma. A nossa alma, que é nosso espírito encarnado em nós, né? Essa é a nossa definição de alma. Então, à medida em que nos instruímos em todas as áreas da vida no qual estamos dispostos, estamos nos reformando, né? Porque reforma, né, nos permite fazer novamente. Como diz muito bem Chico Xavier, e essa frase é muito consoladora, porque quem de nós que não erra, e erramos muito, porém nós temos a oportunidade, né, a cada nascer do sol, a cada novo dia, a cada página em branco, de fazer um novo começo. Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O resultado pode ser diferente do que a gente esperava. Então, a reforma é fazer novamente, mas de uma maneira melhor. É uma reflexão diária, é uma reflexão que deve ser constante e que a gente deve observar nas pequenas coisas, muitas vezes não nas grandes, né? A gente espera muitas vezes em proporcionar grandes coisas ou fazer grandes milagres, mas muitas vezes um pequeno gesto, talvez um bom dia para alguém que precisa daquele bom dia naquele momento, já é algo propício para a sua reforma, a sua preocupação com isso, né? Então, a reforma íntima é esse processo que consiste em olhar para si mesmo, conseguir essa mudança que vem de dentro para fora. Não é muito simples, né, porque a gente tem dificuldade em se autoavaliar, em se autoconhecer. Lembra do conhece a ti mesmo, né? Se autoconhecer significa identificar as nossas más tendências, às vezes, né? Os nossos pontos fracos, e também os nossos pontos fortes, e também aquilo que nos é colocado no caminho para que possamos evoluir, passar por aquela fase, por aqueles testes, por aquelas dificuldades. Eu gosto dessa frase que diz que a reforma íntima, esse processo educacional, ele é um autocuidado. Quando a gente está orando e vigiando, a gente está se autocuidando. A gente está transformando esses bons pensamentos em boas ações, praticando bons hábitos, criando os hábitos de boas práticas. E o hábito pode transformar até o nosso caráter, né? Os bons hábitos. E assim, o processo de forma bem contínua. Ok, a gente entendeu assim, o que é essa reforma? Deve brotar de dentro para fora. Mas por quê? Será que esse Criador, essa inteligência suprema, criadora de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, ela criou um ser magnífico, como nós, para vivermos estacionados, para sermos exatamente do jeito que viemos a esse mundo? Se nós não acreditarmos no processo reencarnatório, acreditarmos apenas no materialismo, talvez não faça muito sentido, né? A gente pode pensar assim de forma materialista, que você nasce, né, se desenvolve, cresce, aprende algumas coisas, conquista bens, vive uma vida confortável e aproveita tudo que você tiver que aproveitar agora, porque logo você vai virar pó e vai inexistir, nada mais existe depois da morte, enfim, né? Então esse pensamento materialista, ele pode, de certa forma, atrapalhar esse teu ímpeto para melhorar, para ser uma pessoa cada vez melhor, né? O processo reencarnatório nos mostra isso. E esse amor que a nossa irmã disse aqui na prece,
de Deus é tão divino e é tão precioso, que Ele nos dá o tempo que for necessário. Se a gente não quiser começar agora, esse processo de evolução, não tem problema. Ele poderia já nos ter feito perfeitos, sem falhas algumas, né? Seríamos seres extraordinariamente inteligentes, sem defeitos, bondosos, amorosos, mas por que é que Ele nos criou um espírito simples e ignorante, apenas com o potencial de crescimento, e nos deu o livre-arbítrio e a oportunidade de se autodesenvolver? Porque Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, né? A partir do momento em que não somos mais algum animal, né, que a gente já despertou a nossa consciência para nós mesmos, a gente passa à busca do entendimento de que um ser supremo não vai determinar todas as coisas da nossa vida, mas vai nos dar todas as oportunidades possíveis para que sejamos seres melhores e evoluídos dentro de uma escala hierárquica, né? Essa passagem pela carne é que nos dá essa oportunidade. No plano espiritual talvez seja mais difícil a gente se desenvolver, e lá talvez a gente não tenha essa pressão da carne sobre nós, essa influência materialista sobre nós, né? Que faz com que a gente muitas vezes atropele as pessoas por onde a gente passa e exerça apenas o nosso egoísmo. Lá no plano espiritual talvez seja mais fácil, sem tanta pressão assim, você se comportar muito bem como um anjinho da guarda, né? Que fica tocando harpa, né? É claro que essa história já não convence muitos mais, né? Que você vai passar alguns anos da sua vida, a partir do teu nascimento até a tua morte, para provar que você é um ser que tem condições de viver eternamente no céu, tocando harpa, né, e sem desenvolver nada produtivo além disso, né? Ou você será condenado ao inferno eterno, às chamas eternas, e ali você ficará porque você não teve um bom comportamento. Infelizmente, esse entendimento, ele pode ser útil, e talvez ainda seja útil, né, para alguns direcionamentos, para algum regramento, para que algumas pessoas que ainda talvez não despertaram a sua consciência para uma análise um pouco mais profunda, tenha uma vida um pouco restrita com relação ao bem e ao mal. Mas quando a gente pensa em reencarnação, se a gente não conseguir nessa encarnação cumprir as metas, os nossos pequenos objetivos traçados no plano reencarnatório, nós teremos que refazer isso. E tudo bem, não tem problema. A bondade divina é tão grande que nos permite reprovar o ano, né, nessa escola, né? Fazer o ano de novo. Você não conquistou lá a sua nota esperada. Nós precisamos nos reformar para isso, para começar a desenvolver em nós virtudes que nós não tínhamos. Que virtudes precisamos desenvolver? A gente costuma dizer o seguinte: eu sou assim mesmo, né? Eu sou bravo assim mesmo, sou estúpido às vezes assim mesmo, sou áspero assim mesmo. Isso faz parte, eu sou assim, né? Quem quiser conviver comigo assim, muito bem. Quem não quiser, deixa para lá. Esse não é um pensamento evolutivo, né? Esse é um pensamento estacionário, né? Tudo bem, quer pensar assim agora? Pode pensar. Vai passar os anos e você vai continuar igual? Ranzinza do mesmo jeito? Não tem problema, vai ter outra encarnação para você curar essa tua, né, petulância aí. Não tem problema nenhum. Novas provas virão. E às vezes as provas elas vêm proporcionando um pouco de dor, né? Seria melhor se a gente optasse por superar a nós mesmos, por esse amor que a nossa irmã falou aqui, que Deus colocou dentro de nós, em forma de uma centelha,
e que às vezes, né, em grande parte do tempo, a gente deixa para lá, né, a gente não se lembra dele. Né? Combater nossos vícios. Vícios não são só os da bebida, do fumo, do sexo. Tem muitos tipos de vícios que às vezes nós temos. Esses mesmos, os vícios de maltratar alguém, os vícios de menosprezar alguém, né? Os vícios do egoísmo, os diversos vícios, né? Nós somos uma pedra áspera, bruta, cheia de imperfeições, e às vezes é necessário a gente mirar uma ferramenta bem naquela imperfeição e pegar um martelo e ficar batendo nela até que ela seja, aquele vício seja desbastado, né? Seja de certa forma lapidado. E isso faz parte dos propósitos dessa inteligência suprema. Senão não teria sentido nenhum, a vida não teria sentido nenhum, né? A vida jamais seria um acaso, né? Jamais. Se nós pegarmos qualquer mecanismo aleatório, qualquer um, sei lá, milhões de moedas e arremessarmos elas para cima, né, trilhões de vezes, e calcularmos os resultados disso, jamais a gente chega em uma tendência inteligente disso. Não existe. Não tem como. Então o acaso não existe. Né? Esses trilhões de estrelas, de astros, não estão aí por acaso, né? E nós não estamos aqui hoje tendo essa reflexão também por acaso. Nós somos seres, cada um de nós, muito valiosos para o nosso Criador, e Ele espera que a gente desperte essa consciência. Na verdade, né, nós todos que estamos aqui hoje, né, nós só viemos para cá porque nós já despertamos isso, né? Nós viemos para a casa espírita por isso, porque a gente já despertou. A gente espera receber um passe com uma energia que vai equilibrar o nosso eu. Vamos sair daqui melhores do que chegamos. Isso faz parte da reforma íntima, né? Mas o passe não vai nos mudar de fora para dentro. Ele vai nos mudar de dentro para fora. Porque se você entrar lá na sala de passe, pensando lá nos seus problemas do trabalho, né, em questões da sua vida tradicional, tendo o seu espírito numa frequência que não está sintonizada com a espiritualidade que está aqui, esse processo não vai acontecer, né? Essa melhoria que você veio buscar, ela não vai acontecer. Ela vai acontecer de dentro para fora, porque as boas energias que virão do magnetismo, que virão do passe, elas vão atuar lá dentro do seu coração, e de lá vão irradiar para todas as partes do seu corpo, né? E muitas vezes o remédio que você precisa vai brotar de dentro para fora. E não há outro meio de buscar a felicidade, porque a felicidade ela não será encontrada enquanto a gente não lapidar os nossos vícios e criar novas virtudes. Ela vai vir aos poucos. Não somos assim, não temos momentos felizes, também não temos momentos tristes, perdemos pessoas, ou muitas vezes nos irritamos, ou discutimos com alguém, ou temos alguma tendência negativa que sempre está nos trazendo prejuízo. Já pararam para observar, gente, que 100% de tudo que nos acontece, se analisarmos, a causa somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Então a busca do conhecimento, o combate à ignorância, o conhecer a si mesmo, o deixar fluir de dentro para fora, o se preocupar com cada uma das ações do nosso dia, desde o acordar até o dormir, a forma como a gente lida com os outros, responde ao porquê da reforma íntima. Assim, gradativamente, a gente vai encontrando uma paz interior, sabe? É prático e não é teórico. É só a gente começar. Basta a gente começar a observar a nossa mudança de comportamento diária, que a gente vai perceber que os resultados virão e que a gente vai conquistando essa paz, a gente vai conquistando essa felicidade, né? Como? Questão 919.
Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo, o livro dos Espíritos. Mas explicando como, né? A gente precisa identificar o que precisa ser mudado ou melhorado. Então, a gente tem que parar para refletir sobre nós mesmos. A gente tem que fazer uma autoanálise. A gente não melhora se a gente não reconhece. Quando você não reconhece a sua má tendência, o seu defeito, né? Todos nós temos aí inúmeros, né? Estamos aí desbastando, estamos tendo a oportunidade, estamos aqui para isso. Se a gente não identificá-los, a gente não vai melhorar, não. A gente não identificou, então vai passar batido, digamos assim, né? Não vai ser encontrado. Eu dei uma adaptada em uma teoria que a gente utiliza em sala de aula com os alunos, para trabalhar o meio empresarial. É uma análise chamada análise de SWOT, né? Que é a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente pode aplicar isso em nós mesmos. A gente pode aplicar isso no nosso desenvolvimento moral, né? Quando a gente passa a fazer essa análise. Mas quais são os meus pontos positivos? O que eu tenho de positivo? Eu sou uma pessoa caridosa, eu estou sempre preocupado com os outros, né? Nem sempre, mas no meu caso, alguns de nós, eu tenho facilidade para ler, para estudar, para aprender. Outros têm outras qualidades ainda melhores, né? De bondade. Porém, é bem provável que nós todos tenhamos muito mais pontos a melhorar do que pontos positivos. Mas aqueles que são bons, a gente intensifica. Mas aqueles que precisam ser melhorados, a gente trabalha. É árduo. Quando a gente pensa que superou, ele volta a incomodar. Mas a gente tenta de novo. Estamos aqui para isso, né? O caminho é importante. E tem mais uma coisa. Isso do ponto de vista interno, né? Essa parte de cima aqui, é do ponto de vista interno. Sou eu, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Mas essa parte de baixo aqui já são o ponto de vista externo, né? Porque a grande arquitetura do universo, eu adoro esse termo, ela se preocupa com cada membro da sua família, com essa ligação que temos, né? Não estamos juntos por acaso. Você não está com seu esposo, sua esposa, teu filho, ou você não é filho de alguém por acaso, né? Essa arquitetura já planejou isso. As pessoas já estão unidas porque precisam estar juntas, tá certo? Então, onde é que eu convivo na minha família? Não só na família, lá no meu trabalho. Com quem eu convivo? Quais são as pessoas que eu convivo? Por que às vezes eu tenho tanta dificuldade com uma pessoa, mas eu tenho tanta facilidade com outra? Esse ambiente também é propício para essa reforma. Será que o problema está realmente no outro? Será que a causa do problema no outro não sou eu? Então, são análises extremamente importantes a serem feitas, né? O que pode atrapalhar o meu progresso? Quais são as ameaças, né? Que tipo de situações podem me tirar do sério, baixar minha frequência, fazer eu agir de forma negativa e muitas vezes comprometer, né, todas as conquistas às vezes que a gente fez em família, né? A gente viu aí nessa época da pandemia um volume grande de divórcios, né? Eu achei isso curioso, porque era o momento em que as pessoas deviam se amar mais, aprender mais, mas pelo fato de estarem convivendo mais, os problemas apareceram mais, né? As dificuldades apareceram, as pessoas começaram a discutir mais, a ser ásperas mais umas com as outras, a mostrar mais suas falhas, e a não tolerar mais, não se tolerar mais, né? E não, em nenhum momento pensar em reforma íntima, que nada, né? Nem isso estava em mente no momento, né? Então, as famílias se separam. Depois vem esse meio político, né, que polarizou o país, que ninguém lembra que um é irmão do outro, só se lembra que um é da direita e outro é da esquerda, né? Só isso que se lembra, né? Você não pensa igual a mim,
então você não serve para conviver comigo. Né? Você tem que pensar igual a mim. Se você pensar diferente, eu não te aceito. É isso? Será que o Criador desenhou? Não, né? Obviamente que não. Né? Então, essas questões podem nos atrapalhar. A gente não pode embarcar nessas vibrações ruins que nos tiram do sério. Ah, mas você está falando aí, pelo jeito é muito fácil, né? O ouvido mais próximo daqui é o meu, né? Desse microfone aqui. É difícil, não é fácil. É um processo doloroso se melhorar, né? Eu uso uma frase que minha esposa não gosta, ela está ali sentada. Ela não gosta que eu use essa frase, que eu falo para ela, ela fica brava comigo. Eu falo que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E é difícil sair da zona de conforto, né? É mais confortável ficar tranquilo, né? Mas quando a gente tem que mexer com aquilo que está nos trazendo dificuldade, é doloroso, sabe? Então essa dor, ela nos prova, ela nos testa. É um momento que a gente tem de resiliência, né? De superação. Eu acho bem interessante isso. Eu gostaria que vocês lembrassem desse quadradinho aí, desses quadradinhos aí, né? Tem um texto de Santo Agostinho que é muito interessante. É difícil fazer isso também, mas se a gente conseguir, que seja uma vez por semana, se a gente não conseguir fazer isso todo dia, já está ótimo, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Olha que interessante. Foi assim que cheguei a me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E ver o que em mim precisava de reforma. Vocês viram que interessante isso? Então, o conhecimento é tudo. A gente se reforma pelo conhecimento de nós mesmos e também pelo conhecimento do outro. Porque muitas vezes a gente julga, a gente deseja até a morte de alguém, porque a gente diz que a pessoa é muito má, essa pessoa... A gente não conhece a história, a gente não conhece toda a história, a gente julga por um trechinho do livro da vida daquela pessoa. A gente não conhece a vida toda daquela pessoa, muito menos a vida pregressa, em uma outra encarnação. É claro que não devemos ser coniventes com o mal, não é isso. Mas muitas vezes nós somos juízes, na maioria das vezes nós somos juízes. A gente se esquece que nós somos pacientes. Nós somos muito, muito mais pacientes do que... Não temos o direito de ser juízes, né? Não conhecemos a vida. Não podemos tratar as pessoas com o olhar do olho por olho e dente por dente, né? Isso já ficou lá na antiguidade, né? Ainda não ficou, né? Ainda acontece. Mas acontece porque a gente ainda está com dificuldade de se reformar. O planeta está em transição. Provavelmente, os seres que habitarão esse planeta daqui mais uns 40 ou 50 anos, serão aqueles que conseguiram passar por uma reforma. E outros que já não conseguiram. Até pela misericórdia divina, esse planeta não será mais útil para ele. Ele será atraído para um novo orbe que tenha a mesma vibração necessária para que ele continue o seu desenvolvimento. Se ele continuar aqui, ele vai atrapalhar os que aqui estão e não vai se desenvolver. Vai ser necessário, então, enfrentar aí as consequências da nossa preguiça, talvez, né, de se desenvolver. Eu andei pensando nessa balança com base no que disse Santo Agostinho. Por quê? A gente muitas vezes tem uma ideia equivocada de que a gente precisa fazer o bem. Então, fazer o bem é a solução dos nossos problemas, né? Não tem problema se eu briguei com alguém, se eu fui chato. O importante é que segunda-feira à noite eu vou lá na casa espírita tomar um passe, refletir, pronto, está tudo resolvido, né? Fui lá, entreguei as doações, que maravilha, já resolvi tudo, eu já
chateei todo mundo ao longo da semana, mas na segunda-feira, beleza, né? Eu fiz o bem, mas vamos pôr na balança, né? O que será que também eu fiz de mal, né? Que mal eu causei, que queixas outras pessoas podem ter de mim, né? É algo assim, essa vigilância necessária é difícil, mas a gente tem que começar a ter. Sabe, quando a gente dá uma má palavra para alguém, a gente poderia ter deixado de fazer o mal. Ah, mas eu tive motivos, porque essa pessoa me tirou do sério, né? Tive motivos para gritar com ela, ou para ser mal educado com ela. Tudo bem. Eu deixei de fazer o bem. Eu poderia ter simplesmente calado, não ter feito o mal, aliás, né? Eu deixei de fazer o mal. Eu só calei, eu não fiz o mal. Ela até merecia ouvir umas poucas e boas, mas eu não falei não. Eu deixei de fazer o mal. Muitas vezes eu deixo também de fazer o bem. Eu tenho a oportunidade de fazer o bem, mas eu não faço. Sabe quando alguém se levanta para um idoso se sentar e alguém não se levanta? Esse que não se levanta deixou de fazer o bem, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer o bem porque a gente é egoísta? A gente não deixa alguém entrar na nossa frente, não dá a vez para alguém, coisas pequenininhas assim, sabe, do dia a dia, nada muito grande não, porque até hoje mesmo eu ouvi uma frase no trabalho, de um problema que a gente está tendo aí, de solução da minha área aí, técnica, e o camarada foi muito feliz no que ele disse, o que nos derruba são os pequenos problemas, não são os grandes. Esses pequenos problemas que têm acontecido é que nos derruba, não são as grandes falhas que nos derrubam não, e é bem isso mesmo. Acho que o que nos derruba é o nosso dia a dia, e a nossa falta de granularidade, de todo dia ver pequenas coisas, no convívio com a família, no convívio no trabalho, no convívio no trânsito, né? No trânsito as pessoas vivem exaltadas, brigando, tirando arma, apontando para outra, parece a era medieval, né? Não sei como o pessoal não anda com espadas e escudos, aqueles capacetes assim e tal, não sei como, porque daqui a pouco vai ter que ser, né, para se defender e tal, porque está virando uma guerra, as pessoas não se toleram, o fulano deu seta, não sei o que, então são coisas infelizmente desse tipo. De que forma então a gente pode errar menos e acertar mais? Eis a questão, né? Bom, tem uma receita de bolo? A gente adora a receita de bolo, né? Nunca dá certo, né? Alguém te passa a receita, você come aquele bolo gostoso na casa da pessoa, da avó, né? A avó faz um bolo gostoso, um pão, você vai e pega a receita. Daí você faz 50 vezes aquela receita, mas não fica igual. Não fica bom, né? A receita é bom, ela nos guia, mas nem sempre ela pode nos ajudar. Mas o Chico Xavier, ele era tão bondoso, ele era um ser tão evoluído, que ele nos deixou algumas palavras, algumas propostas, e a gente pode tentar ver se é possível. Se a gente não conseguir tudo, a gente vai tentando, né? Uma ou outra ali, né? Será que a gente consegue executar alegremente as próprias obrigações? Sem reclamar? Sem choramingar? Ah, mas esse é meu trabalho. Ah, mas essa é minha prova. Ah, né? Será que a gente consegue? Foi o Chico que falou, não sou eu não, hein? Sou eu não, tá? Será que a gente consegue? É tanta reclamação, né, gente? A gente chora de barriga cheia, né? Sempre. Porque eu choro porque eu não estou numa condição, eu não estou no cargo que eu queria estar. Mas eu não vejo meu irmão que nem trabalho tem, né? Eu reclamo porque eu tenho um carro velho, mas eu não vejo meu irmão que está andando de bicicleta agora nesse calor aí, suando, né? Eu reclamo que a minha casa é velha, mas eu esqueço dos irmãos que moram na rua. Então, qual é o nosso motivo para ficar reclamando, né? Das coisas, sendo que a causa de todos os nossos problemas somos nós mesmos, né? Difícil a gente refletir sobre isso, mas é verdade, isso é fato. Isso é mais difícil ainda, até coloquei em vermelho ali.
É muito difícil. Silenciar diante da ofensa, né? É igual aquele jogo de truco, né? Um dá truco, outro 6, 9 e não sei mais para quanto vai isso. Mas é um cíclico que vai ampliando, né? Um passa, xinga o outro já se revolta, pega uma marreta, o outro pega um revólver, outro uma metralhadora, outro um canhão, outro uma bomba nuclear. E vai, né? Se dilacerando. Chico, muito sábio, né? Em suas palavras. Outra coisa que a gente tem dificuldade, né? Todos nós temos, né? Eu, minha família, todos nós temos dificuldade. A gente gera expectativas sempre em relação àquilo que a gente faz pelos outros, né? Ah, mas eu ajudei tanto essa pessoa e hoje ela nem me dá bom dia, né? Hoje ela vira a cara, né? Hoje ela está numa condição melhor, ela nem me cumprimenta mais. Não, eu esperava, né? Que pelo menos ela ia me convidar para o casamento, né? Eu ajudei tanto a família, tal. Esperava que pelo menos ia dar uma força, né? Me ajudar. Dificuldade que a gente tem, né? Se a gente já fez uma bondade, a gente está esperando a recompensa. Se recebermos essa recompensa, pronto, estamos quites, né? Aquela balancinha, né? Então, aquele bem lá que você fez, ela volta, né? Você já recebeu a tua recompensa, porque a pessoa já te recompensou, né? Lud, não fica bravo comigo. Exonerar os amigos não significa mandar embora do serviço público. Então, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, porque a gente também espera essas gentilezas dos outros, né? E é fato que chateia, às vezes, você gerar uma expectativa em relação a alguém e tal, e isso não vem. Emudecer a nossa agressividade é um processo gradativo. Ninguém vai mudar da água para o vinho, ninguém muda, não é assim, né? É como o exercício físico, né? Que eu também estou em débito, mas é como exercício físico. Você começa a fazer o exercício físico, vou fazer caminhada, né? Porque eu estou com colesterol alto. Então eu comecei hoje a fazer caminhada, amanhã eu já não tenho mais colesterol. Acabou. Está tudo certo. Verdade? É verdade, mas não é, né? Não é amanhã, vai demorar, vai levar dias, vai levar semanas, vai levar meses. Eu vou ter que suar a camisa para isso, né? Eu comecei a fazer academia lá, eu preciso fortalecer os músculos, mas não é amanhã que eu vou ficar forte, né? Resistente, que vai melhorar a minha saúde. É um exercício. A mesma coisa é o processo educacional íntimo, né? É a nossa reforma íntima. Não é não, tudo bem, agora eu já fui lá na palestra da Lud e amanhã eu já sou uma pessoa melhor, já não vou mais brigar com ninguém, não vou reclamar de ninguém, não vou reclamar de nada, né? Não vou esperar mais gentileza de ninguém, não vou brigar no trânsito, não é assim, gente. A gente pode até tentar fazer isso na terça-feira de manhã, né? Mas na terça, depois do almoço, a gente já recobrou todas as más tendências nossas, porque não é assim, né? É um exercício. É contínuo. A gente tem que estar contente de perceber melhoras gradativas. Melhor ainda quando alguém diz assim, nossa, como você melhorou, né? É melhor assim, quando alguém diz para você assim, nossa, você anda mais calmo, né? Nossa, você não anda falando tantos palavrões, né? Está xingando, está reclamando tanto. Nossa, como fulano está diferente, melhorou. Vai devagar, né? Cada dia um degrauzinho. É mais fácil. Vamos emudecendo, né? Emudecendo. Eu achei legal a palavra que ele usou lá. Essa então, eu devia ter colocado em vermelho a primeira, ó, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Geralmente é assim, a gente vem para a casa espírita e começa a estudar as obras, livros, e ter opiniões divergentes, a gente começa a se achar melhor do que o irmão que ainda tem outros entendimentos que são necessários, né? Mas vamos analisar uma coisa. Imagine que eu pegue um professor de matemática do nível superior e leve ele para o jardim de infância e peça para que ele ensine um teorema complexo. É gradativo.
Eu acho que estamos ainda em evolução em determinados estágios, em estágios diferentes de entendimento sobre a nossa existência, sobre quem somos, né? E para algumas pessoas esse entendimento é valioso, ótimo, está fazendo bem, tranquilo. Tudo vai convergir para uma coisa só, queira ou não, não vejo outra lógica senão a reencarnação. Vamos todos reencarnar, eu creio nisso mesmo, fielmente, não tem outra questão, acreditando ou não, né? Mas Deus é tão bondoso que Ele nos permite avançar gradativamente. E não são apenas as opiniões religiosas, né? São as opiniões do futebol. Tem pessoas que brigam porque o time... brigam mesmo, assim, de não conversarem mais, né? De não... ou essa questão política que eu comentei, né? Mas tem um fulano da minha família que é o lado A e o outro eu sou o lado B, vice-versa, e não... excluiu do grupo, eu saí do grupo da família porque lá todo mundo era A, ou B, ou C, ou D, enfim, não tem o menor sentido, né? Sendo que as mentiras são deflagradas, né, em prol do egoísmo das pessoas que ficam gerando essa animosidade, né? Então, esse outro aspecto também que eu achei muito importante, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Às vezes a gente tem esses alfinetes guardados assim no bolso, né? Só preparados para o momento certo de alfinetar alguém com uma pergunta maliciosa ou desnecessária, né? Sobre algum assunto. Se for necessário, a gente pode repetir os ensinamentos, a gente pode falar de novo. A pessoa não entendeu, a gente pode repetir. A gente não precisa esbravejar, a gente não precisa de qualquer azedume. Confesso, gente, fui professor uma boa parte da minha vida, estive em sala de aula, tenho um pouco de dificuldade com isso ainda, né? Mas está aí porque eu precisava ouvir, né? Eu preciso compreender, eu preciso trabalhar. Muitas vezes trabalhar essa paciência, né? Que o outro não está entendendo, ou então ele não quer entender, ou às vezes ele está conversando, é o que você está explicando, e depois ele quer entender o que você disse, né? Aí você gera um azedume de limão extremo, né? Tem que ser tratado, até isso, né? É isso, é treinar a paciência constante, de forma constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores, né? Porque quando alguém começa a contar um problema, você começa a contar os seus, né? Aí as pessoas se encontram e vira aquele mar de lágrimas, né? Aquele vale de lágrimas e murmúrios, né? Mas eu estou com pressão alta, né? Mas eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, mas caiu uma lajota no meu dedão, caiu a minha unha, e todo mundo tem um problema para contar, né? As pessoas parecem que vão ficando mais de idade, vão aparecendo mais problemas, e aí tem mais assunto, né? Aí quando se encontram, tem mais assunto para falar, né? De pressão, coração, coronária, colesterol. A gente dificilmente ouve o outro, mas a gente também tem que falar das nossas, biografar nossas dores, né? Então, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Sempre, né? Sempre ser útil. Eu admiro a minha esposa que está aqui, uma questão que ela sempre faz, né? Às vezes a gente vai dar uma espairecida, dar uma passeadinha no litoral, e ela sempre sai de casa lá, de onde a gente está, hospedado lá, ela sai com uma sacola na mão. Ela sai catando tudo quanto é lixo, dejeto que tem ali, vai pegando tudo, depois chega numa lixeira, coloca lá. Amanhã está tudo lá de novo, mas não tem problema, amanhã ela faz tudo de novo. Isso é admirável. Se todos pensassem assim, não teria nenhum dejeto, né? Nós não estaríamos cozinhando aqui, né? Como a gente está hoje, né? Porque é culpa nossa, né? O que está acontecendo aí, esse aquecimento global, essa fúria
da natureza é resultado do nosso egoísmo, né? Da nossa busca do mais, das riquezas, né? Do fortalecimento do poder e da riqueza. Né? Então é bem isso. Então a gente tem que buscar ser útil, sempre que possível, em todos os ambientes que estivermos. Né? Se tiver um papelzinho aqui no chão, eu posso pegar. Se tiver uma pessoa precisando de ajuda, eu posso ajudar. São questões que a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando. Desculpar sem desculpar-se. Chico era bem sincero nesse aspecto, né? Ele não fazia questão que as pessoas não, tudo bem o que você me fez, mas ele sim, em desculpar os outros que fez alguma coisa, né? Que causou algum mal. Buscar não dizer mal de ninguém. Difícil também, né? Porque sempre o assunto. Vocês já viram? Quando tem pessoas conversando, o assunto chegou? O assunto chegou. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira, mas que está sempre acontecendo. Né? Sempre estão falando de alguém quando ele não está. Quando ele chega, acabou o assunto. Difícil, né? Às vezes a gente se pega fazendo isso, né? Mas se a gente reflete sobre isso, talvez a gente consiga ir policiando e diminuindo. Se eu fiz isso 1000 vezes no dia, posso tentar fazer 999 amanhã, 998, não tem problema. Até eu não fazer mais, está ótimo. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. É ver o lado bom da fruta, não o lado podre, né? A gente geralmente enxerga só o lado ruim das pessoas. Eu não quero essa pessoa perto de mim porque ela é assim ou é assim. Ela tem qualidades muito boas, mas isso eu não enxergo. Eu enxergo o lado bonito. Alegrar-se com as alegrias dos outros. Às vezes é difícil também. Tem pessoas que se alegram, mas nem tanto assim, né? Às vezes fica triste porque a pessoa conseguiu alguma coisa, um emprego, algo que ela ainda não conseguiu. Ela fica triste porque eu não consegui, porque fulano, né, já está alcançou esse objetivo, eu estou aqui há anos, não consigo. Então a gente tem sempre a baliza do outro, né? E pouco, às vezes, a gente se avalia que o nosso grande adversário somos nós mesmos, né? A superação tem que ocorrer entre nós mesmos. Nós temos que nos superar, não superar os outros. Né? Não aborrecer quem trabalha, porque tem gente que além de não fazer, ainda quer atrapalhar quem está trabalhando, né? Tem que cuidar com isso, né? Muitas vezes as nossas reclamações atrapalham aqueles que estão. E esse trabalho é o trabalho, não só o trabalho físico do dia a dia, né? Mas até o trabalho de desenvolvimento moral mesmo. Deixa a pessoa se desenvolver, deixa ela estudar, deixa ela crescer. A ajuda é interessante, né? Ajudar espontaneamente. Geralmente nós somos reativos, não proativos, né? Reativos. Alguém precisa de ajuda, nos pede ajuda, aí tudo bem, a gente vai lá e ajuda. Mas às vezes a gente não identifica se alguém está precisando de ajuda e espontaneamente a gente ajuda. Se a gente começar a desenvolver esses processos, acho que a gente pode fazer uma diferença, assim, olhar de um ano para o outro, sabe? No ano novo todo mundo faz promessa, né? Vai melhorar, então pode ser, não tem problema. Vamos fazer uma análise, vamos pegar essa listinha do Chico Xavier, dessas 20 questões aí no ano novo, e vamos tentar resolver algumas ao longo do ano. Aí quando chegar no dia 31, a gente pega a listinha e vê, olha, melhorou em algumas coisinhas, melhoraram, hein? Isso é legal, aí sim, o processo está indo, hein? Respeitar o serviço alheio, né? É bem interessante, porque às vezes as pessoas menosprezam umas às outras, porque acham que o trabalho de um tem menos valor do que o seu. É comum ver isso, eu vejo bastante, né? Então, nós trabalhamos no serviço público, a Lourdes trabalhando, nós trabalhando juntos aí, ao longo de mais de 20 anos, imagina, a gente via muito isso, né? Pessoas que olham diferente, porque ele é professor, a pessoa limpa, é zeladora, tem um olhar que trata diferente, né? Tem muito disso. Reduzir os problemas particulares. É parecido com aquela outra questão, né? A gente
a gente quer sempre colocar as nossas dores, né, dos outros. Vamos tentar resolver sem ficar incomodando as pessoas com os nossos problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Difícil também, às vezes a gente passa por uma enfermidade e a gente fica esbravejando. Na verdade é o processo de ignorância que nós temos, porque a gente não sabe por que está passando por aquilo. Talvez a gente até desconfie, mas por muitas vezes a gente nem aceita, né? A gente não quer aceitar que possamos ter causado aquele processo de enfermidade que estamos vivendo. Talvez seja necessário para a nossa recuperação. Beleza, de forma íntima então, papel da reforma íntima. Mas quando? Ser melhor hoje do que ontem e buscar amanhã ser melhor do que hoje. Então, é uma escada. Só essa análise. Aquela balancinha do lado dos acertos, bacana. Final do dia de hoje, a balancinha do lado dos acertos. Amanhã, a balancinha do lado dos acertos. Assim vamos subindo o degrauzinho da escada, tentando ser melhores amanhã do que hoje melhor do que ontem, e assim sucessivamente. Tentar se esforçar para dominar aquelas más inclinações. Essas coisas já vêm com a gente. Nós já trouxemos, né, de vidas passadas. Talvez a gente venha trazendo isso há tanto tempo. Talvez seja a hora de resolvê-las, né? Porque agora nós estamos aqui refletindo sobre isso. Talvez em encarnações passadas a gente não tivesse essa consciência de que certas inclinações que nós temos, vícios, são coisas que nós não tratamos, que vem nos acompanhando, a cada volta, e a gente não trata. Então, a gente acaba levando. Temos a eternidade para resolvê-las, mas já que estamos refletindo sobre isso, por que não começar agora? Né? Até quando que a gente vai ficar nesse processo? Nos reformando. Sem definição. Continuamente, porque cada vez mais descobriremos o quanto somos pequenos. A cada passo, a cada avanço, a gente vai percebendo que é muito pequeno diante da grandiosidade do Ser Supremo, né? E do universo. Então, nós ainda somos ignorantes demais para saber o que existe em outros orbes, em outras possibilidades, né? Estamos ainda muito atrasados com relação a isso. Então, não conseguimos visualizar o fim, mas pelo menos, e aí para a gente encerrar, pelo menos, no mínimo, até que a gente consiga aprender a perdoar, a praticar a caridade e amar ao próximo como a si mesmo. É só isso que Jesus nos pede. Jesus resumiu todos os mandamentos em um único mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se fizermos isso, não vamos parar de nos reformar, porque aí virá uma nova missão, mas é bem o que a gente gostaria de fazer. Então agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e desejo que todos tenham uma semana abençoada, cheia de paz, de luz, né, nas suas famílias, nos seus ambientes de trabalho, possamos nos melhorar sempre a cada dia. Deus nos abençoe.